Oi, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? A gente tá começando mais uma live da Unidas com um propósito. Eu me chamo Jane. Eu comecei esse projeto. Eu entrei nesse projeto de cabeça junto com a tia Cíntia quando ela teve a ideia. Então, eu participei das duas antologias anteriores: a antologia de contos de amizade e a antologia de contos de recomeço. E agora eu trabalho junto com elas, no Unidas com o Propósito. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Aleph, que é uma fofa. Eu conheci ela na Fifi, que ela é muito maravilhosa. E eu tô ansiosa pelo nosso papo, só esperando ela aparecer. Eu ainda não vi se ela apareceu por aqui. É só esperar ela aparecer. Como é que vocês estão? Continuar mandando aqui o vídeo ao vivo para as pessoas. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque a minha internet não estava muito legal. Só esperar a Aleph aparecer para poder a gente começar a entrevista. Enquanto isso... Obrigada, Mara. Enquanto isso, vamos conversar. Se vocês quiserem mandar perguntas na caixinha de perguntas para quando a Aleph estiver aqui, eu transmitir para ela as perguntas, seria bem bacana. Oi, Aleph. Eu já vou te chamar, só um minuto. Prontinho, só esperar ela aceitar pra gente começar o nosso bate-papo. Oi, Aleph. Oi, Você tá me ouvindo bem? tô sim, e você, tá me ouvindo? Tô, muito bem. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu estou bem também, pela graça de Deus. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho sobre o seu testemunho e sobre como você entrou na escrita. Se apresente para as pessoas que estão entrando e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, eu sou a Aleph, eu tenho 32 anos, e assim, e todo mundo fala que eu sempre gostei muito de escrever e tal, só que na verdade eu não escrevia tanto exatamente, eu criava histórias, né, na mente e tentava escrever, porque eu tinha dificuldade, né, de escrever, tanto assim, tanto pela questão de concentração, que eu não conseguia concentrar, não conseguia focar, não conseguir, assim, investir tempo em fazer as coisas. Mas eu ficava criando histórias na cabeça e brincava, né, de que estava escrevendo, mas saía tudo errado, porque eu tinha um problema que, assim, que por mais que eu soubesse gramática, que eu lesse bastante, mas quando eu ia escrever, parece que a escrita ela não acompanhava o pensamento, era como se eu pensasse muito e
não conseguisse acompanhar isso na escrita. Então eu acabava comendo muitas letras, comendo palavras, eu não sabia organizar parágrafos, e assim, e era o caos. E era o caos isso, isso foi até os 17 anos. Até que um dia, do nada, assim, eu falo do nada porque eu não acreditava, eu não buscava, chegava até a zombar, né, em certos termos, porque assim, porque algumas coisas realmente eu nunca fiz, mas enfim, desdenhava, não ligava, não acreditava, em batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, essas coisas. Mas assim, mas mesmo sem acreditar e mesmo sem buscar, Deus me batizou, eu falei em línguas pela primeira vez. Eu não entendi o que aconteceu comigo. Isso foi em 2008, pouco tempo depois de um acidente que eu sofri. Eu não entendi o que aconteceu comigo, porque assim, porque foi uma coisa muito doida, sabe? Foi, assim, foi tão doido, mas foi tão doido que eu não sei nem explicar. Eu sei que assim, que eu tava orando, né? Eu tava orando, eu tava sentada porque eu não podia ajoelhar nem nada, porque o acidente que eu sofri tinha sido no joelho, tava mobilizado. Então eu lembro que eu tava sentada na minha cama, orando, e de repente veio. é, Começaram a vir palavras é, desconexas, diferentes, estranhas da minha mente, e eu comecei a falar. E foi muito frustrante, porque assim, porque eu comecei a falar aquilo e, e aí veio uma voz dentro de mim que falava assim, antes você precisava só estudar, mas agora você precisa falar. E eu me responsabilizo por tudo aquilo que você disser, porque sou eu que vou estar te direcionando. Tá vendo? E, é, e isso foi muito estranho. Isso foi muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso, nunca tinha vivido nada semelhante a isso. E assim, sem brincadeira, dessa vez não é para zombar, mas assim, é porque eu tô tentando reproduzir qual que foi o meu pensamento da época. Eu achava que era o seguinte, que eu tinha batido o joelho, que eu já tinha batido o joelho, já estava com o joelho todo arrebentado, e que provavelmente eu devia ter batido a cabeça também, e que eu tava ficando louca. E assim, que eu tava ficando louca. E assim, e não parou aí, sabe? E depois disso, assim, eu já era, né, muito comunicativa, muito sociável, e parece que fiquei ainda mais, né? Eu começava a abordar as pessoas na rua, a orar pelas pessoas na rua, a pregar para as pessoas na rua, assim, eu já fazia isso. Eu já fazia isso, mas assim, mas eu comecei a fazer muito mais do que eu já fazia, porque era como assim, era como se eu tivesse sido ligada no 220. Na verdade, ligada no 440, né? Porque no 220 eu acho que eu já era. E assim, e aí do nada eu começava a chorar. Eu comecei a chorar do nada e eu tava na escola, eu começava a chorar, entrava pra dentro do banheiro, continuava a chorar. E assim, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu não quero isso pra minha vida, não. Ai, gente, foi muito estranho. E assim, aí de repente eu comecei a achar. E, e como assim, como a urgência daquilo era tão grande, assim. E aí eu comecei a achar que das duas, uma. Hoje eu estava voltando, eu estava morrendo. Porque só isso que explicava tanta urgência daquela. E assim, isso foi no fim de 2008, né? Durou, tipo, nesse fogo todo aí até. Esse fogo no bom sentido. Até mais ou menos fevereiro, março de 2009, alguns meses. E aí, com o tempo, as coisas foram acalmando. E, assim, e como eu não entendi o que tinha acontecido comigo, é, eu busquei racionalizar eu busquei racionalizar e tentei entender mais ou menos o seguinte. Bem, o que aconteceu comigo foi muito bom e foi um prêmio que Deus me deu porque eu sofri o acidente e eu não reclamei.
não reclamei. Porque assim, porque eu falo, né, que eu já era ligada no 220, porque eu não conseguia parar. Assim, eu não sabia o que que era parar, o que que era ficar quieta. Eu tava, sempre que tá saindo, sempre que tem movimento, eu não sabia o que que era parar. E eu sempre dizia, assim, que se algum dia acontecesse alguma coisa, se eu fosse obrigada, a parar, que eu não daria conta, que eu ia surtar. Eu dizia isso. E assim, e durante, né, o período do acidente, isso não aconteceu, muito pelo contrário. Assim, eu passei aquilo assim, de uma forma tão tranquila, assim, é, que até me surpreendeu. E assim, eu sabia que tinha sido Deus mesmo, sabe? Então, quando aconteceu aquilo, eu imaginei meio que tivesse sido um prêmio que Deus tinha me dado. Mas assim, mas eu não entendia, sabe? Que aquilo que era falar em línguas, que aquilo que era base do Espírito Santo, que aquilo que era revestimento de poder, eu não sabia isso. Por quê? Porque a, assim, o conceito que eu tinha era aquele conceito. Ah, não. É o pessoal que fica falando em língua na igreja para poder aparecer, para poder mostrar que é mais espiritual do que todo mundo, e que fica fingindo que é manipulação mental e que é isso que é aquilo, né? Assim, era o pensamento que eu tinha, sabe? Era o pensamento que eu tinha e que a maioria dos irmãos secessionistas tem, inclusive até hoje. Então, assim, então não tinha como associar o que eu tinha vivido com o que eu achava que era, porque eram coisas muito diferentes. Entendeu? Eram coisas Entendi. muito diferentes, sabe? E assim, e e aí, como eu não tinha entendido, eu continuei com o meu, né? Com o meu esquema de pensamento, dizendo que eu não acreditava. Enfim, isso até quando eu fui estudar teologia, E quando eu fui estudar teologia, fui estudar de verdade o que que era o dom de línguas, para que servia, como que funcionava. E foi aí que eu falei assim, mas isso foi o que aconteceu comigo, mas como aconteceu comigo se eu não acredito? E foi, tipo, estado de negação. Tipo, a minha mente que é uma coisa. A minha mente dizia uma coisa, mas a minha experiência dizia outra coisa. E ficava naquele embaixo. Isso até o final do ano, né? Até o final do ano, eu tive que admitir que eu realmente estava errada. E, enfim, 10 anos depois, em 2018, 10 anos depois, em 2018, foi que eu comecei a ter ideia para livros. 10 anos depois. Eu lembro que eu estava aí no quarto também, tentando dormir deitada, e veio uma frase na minha cabeça, do nada. Eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Veio essa frase, eu dormi. No dia seguinte, a partir do dia seguinte, dessa frase já virou um diálogo e já começou a vir nomes de pessoas, pequenas situações, pequenas cenas, é, e que isso se juntava com o que eu lia, com o que eu estudava de teologia. E aí e assim, em pouco tempo, em poucos dias, eu pensei assim, gente, eu tô com um livro na cabeça. Eu tô com um livro na cabeça, eu preciso escrever isso. E eu digo que foi mais ou menos assim que começou. E assim, e é interessante, eu não sabia. Mas quando eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo, eu também recebi o dom da escrita. Eu não sabia disso. Por quê? Porque ao longo desses anos, ao longo desses 10 anos, a minha escrita ela melhorou muito. Ela tanto melhorou que as pessoas começavam a falar para mim que eu tinha o dom da escrita, que eu deveria escrever livros. E eu falava que eu não queria escrever livro, que dava trabalho demais, que eu não escrevia tanto, assim, que a minha praia era escrever diário, escrever post para rede social, escrever resenha, e era só isso. E eu achava que a minha escrita tinha melhorado com a prática dos anos. Era essa percepção que eu tinha, sabe? E assim, e é tão curioso, mas tão curioso, porque olha só o que eu dizia para as pessoas. Eu não tenho criatividade nenhuma para escrever ficção, e eu não tenho nada relevante para dizer para escrever teologia. Assim, levando em conta aí a que você falou sobre livro e sobre como você começou a escrever e sobre o dom da escrita que você recebeu do Senhor, vou usar aqui a pergunta da Mara que ela fez. Qual foi o primeiro livro que você lançou? Que você escreveu e que você lançou? Então, foi o Marco
do Espírito, é esse que eu tava contando. Eu vi, né, que eu tinha a ideia toda na cabeça, e eu fiquei, isso foi de agosto de 2018 até fevereiro de 2019, esboçando a escrita. Em fevereiro de 2019, quando eu sentei para escrever, eu escrevi, sim, praticamente de uma vez. Tudo picado, só que foi tudo picado. Porque eu fui escrevendo mais ou menos como que aparecia na minha mente. Então, primeiro eu escrevi o capítulo 1, depois eu escrevi o prólogo, depois eu escrevi o epílogo, depois eu escrevi o capítulo 7. E eu fui escrevendo tudo picado. Como tinha aparecido na minha mente primeiro, eu fui escrevendo tudo picado e depois me organizei. Esse é o Marcas do Espírito. Esse é o primeiro livro, que é o que eu Primeiro, falo, né, que é teologia em linguagem que qualquer criança consegue entender. Por quê? Porque ele é uma história, né, infanto-juvenil, que tem drama, que tem suspense, que tem romance. Há controvérsias, né? Porque tem muita gente que diz que meu livro não é romance porque meus personagens não se beijam. ai, gente, tem essa. Relógio, Pois é, mas enfim, eu já escutei esse boato por aí, sabe? Mas enfim. Mas, ao mesmo tempo, são os mesmos conceitos que eu estudei em teologia. Ou seja, é as duas coisas, literalmente. Por isso que eu chamo de infanto-juvenil paradidático e tem gente, alguns que chamam de romance teológico também. romance teológico é uma boa, gente. Eu ainda não li nenhum dos seus livros, mas eles estão na lista. Na verdade, tem muita gente que eu ainda não li, mas eu estou dando prioridade para as pessoas que eu não li. E os seus, infelizmente, estão nessa lista. Ainda não tenho eles físicos, mas eu vou ter, em nome de Jesus. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Marcas do Amor. Que, na verdade, eu quase fui beta, mas infelizmente eu não consegui ler o livro todo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele. Então, Pelo que eu ouvi, ele já é um pouco mais voltado para o romance, né? Menos para a teologia. sim, o Marcas do Amor, ele é a continuação do Marcos do Espírito e ele é a minha sexta obra. Ele é minha sexta obra. Porque o que que acontece? Tem muita. Quando eu escrevi o Marcas do Espírito, assim, eu falar assim, eu imaginava que seria só ele e que seria algo que Deus estava me dando para resolver um problema da minha tradição cristã. Eu imaginava que seria só isso. Então, assim, eu não imaginava que eu ia participar de feira com ele. Na época não existia FEFIC. Eu não imaginava que eu ia para uma Bienal com ele. Eu não imaginava que eu ia para feira literária. Eu não imaginava, assim, que ia acontecer nada disso. Eu escrevi um livro, tipo, sobre igreja para a igreja. A intenção inicial era essa. Era simplesmente essa. Só que aí, assim, aí passou, né, por consultoria literária, e assim, eu fiz questão de passar por uma pessoa que não é do meio, que não é cristã, sabe? E deu no que deu. Só que a melhor parte assim, foi uma história que eu escrevi completa. Assim, com todas as pontas fechadas, assim. Eu fechei, assim, eu falo assim, que eu fechei que é tão fechado, foi tão fechado, mas tão fechado que eu expliquei até o que não devia explicar. Ok, e as pessoas, e essa é a melhor parte, os leitores começaram a falar pra mim. Eu li Marcas do Espírito e eu amei, só que deixa eu te falar uma coisa. O Jeremias é seu protagonista, mas ele mal aparece. Que tal uma história que ele apareça mais? Aí veio outra, eu virei e falou assim, ó, Aleph, escreve um livro que tenha mais romance, por favor, o seu tem muito pouco. Aí Gente, veio outro leitor. Aí veio outro leitor e virou e falou assim: ó, Aleph, por favor, escreve menos tragédia, pelo amor de Deus. Marca do Espírito tem tragédia demais, por favor, escreve um que seja mais leve, que tem menos tragédia, por favor. eu sou apaixonada por drama e romance. Eu leio de tudo, então para mim, se É, tiver romance, não tem problema. Não, não aí, estrago o livro. pois é. Aí teve outro que virou pra mim e falou assim: é,
que, que falou mais romance, mais tragédia. Ele falou assim, eu achei muito interessante aquela sua premissa e tal, que a família escondeu os segredos do Jeremias. Mas como que isso aconteceu? Como é que aquela família conseguiu esconder tudo aquilo dele? Como é que essa família fez para acontecer isso? Aí teve uma outra pessoa que falou para mim que achava assim que os meus personagens eles eram perfeitos demais e que queria ver queria ver tipo mais defeitos. Só que assim, isso, essa pessoa ela não tinha tanta razão, porque é o seguinte, porque os meus personagens eles têm defeitos. O que eles realmente não são, são ímpios brincando de ser crentes. Isso eles não são. Eles têm defeitos, mas eles, tipo, eles não têm. Eles têm defeitos da natureza humana. Mas eles não são, por exemplo, tipo, criminosos que fingem ser cristão, ou gente, tipo, que mantém as aparências e tal. Não, eles são crentes verdadeiros, que têm defeitos. Só que, para uma pessoa que é de fora, né, uma pessoa assim que é de fora do meio cristão, a pessoa ela não vai entender isso, É né? verdade. E foi essa pessoa também que me deu o insight, porque todas as outras coisas que eu tinha ouvido, eu falava assim, gente, não tem como, a história tá completa, eu já expliquei tudo, não tem como, não tem jeito. Só que essa mesma pessoa que me disse isso, me disse uma coisa que realmente me tocou. Virou pelo seguinte, realmente, que o livro era muito interessante, mas que mostrava personagens que já eram crentes, que já eram cristãos, e que assim, e que não e que queria ver eu escrevendo algo que mostrasse o amor de Deus e o agir de Deus fora da igreja. Depois você podia escrever um livro que mostrasse como que Deus age, como que Deus manifesta seu amor fora da igreja, fora do povo cristão. E queria muito ver uma coisa minha nesse sentido. E foi aí que instalou. Virei fazer assim. Pode ser. Já sei. Pode ser. E aí começou tudo de novo. Aí começou. Melhor parte do escritor é que a criatividade nunca vai embora, gente. Sempre tem ideia diferente na cabeça. Aí começou tudo de novo. Jeremias no ensino médio. Ele conhecendo uma pessoa que diz que é cristã, mas que na verdade não é cristã. Ele se apaixonando por uma pessoa que não é cristã e ele sabe que o romance é proibido. E isso, e aquilo. E assim, e foi tão incrível que no Marcas do Amor tem tudo o que os leitores meio que pediram. E assim, eu consegui fazer tudo. Eu fiquei Será que agrada impressionada. a todos? A Angélica falou que missão impossível é agradar a todos os leitores, e ela tem razão. É difícil agradar a todos os leitores, mas aqueles que se agradam dos nossos livros, a gente tem que agradecer a Deus, porque eu não sei você, mas toda vez que eu vou escrever, eu digo, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que venham palavras de Ti e que toquem as pessoas certas. Que o livro vá para as pessoas certas. Então, eu acho que cada leitor que lê foi porque Deus permitiu. Eu penso muito assim, até eu mesma. Se eu não conseguir ler um livro ainda, é porque não é o tempo certo de ler. No tempo certo eu vou conseguir ler. Mas assim, mas foi tão incrível. Porque o que foi mais incrível? Não foi, tipo, atender os pedidos dos leitores. O que foi mais incrível pra mim, e é aí que eu vejo, assim, que só pode ser Deus mesmo, porque de mim mesma não tem como. Sabe assim, de mim mesma é impossível. O que, o que eu achei mais incrível é que, assim, que tava tudo fechado. Mas quando eu fui escrever Marcas do Amor, eu consegui alguma conexão com o primeiro livro, que até eu fiquei assim, uau! Deus é tremendo. Igual, por exemplo, do primeiro livro, né, no Marcas do Espírito, o que acontece? O Jeremias ele é um adolescente revoltado e que começa a ter crise de identidade com a igreja, com a teologia da igreja e tal. Tem muita gente que chama de crise de fé, mas não é uma crise de fé.
Porque dentro, né, do cristianismo, que existem várias tradições, existem várias denominações, você não pode falar, tipo, que uma é mais crente ou mais cristã do que a outra. Não. São, são dons, são carismas, são formas de praticar a fé diferente, mas são uma mesma fé. Só que aqui, né? Então, assim, então não é uma crise de fé, é uma crise de identidade que levou a questionar, né, que é questão da igreja, questão da família. E assim, e ele é um adolescente assim, completamente revoltado, que chega a responder os pais, que esconde as coisas e tal. E assim, e já teve gente até que perguntou por que que ele era daquele jeito. E no Marcas do Amor explica por quê. E quando eu escrevi o Marcas do Espírito, eu não pensei. O que que eu pensei? Bem, isso é a realidade que eu tô vendo. Eu tô vendo um monte de adolescente, um monte de jovenzinho aí questionando o que sempre aprendeu na igreja, o que sempre viveu, porque leu uma coisa na internet, achou bonitinho, achou que fez sentido e virou cabeça por causa daquilo. A ideia foi essa. Simplesmente essa. Mas assim, mas eu não pensei assim numa coisa tipo da própria vida dele que também alimentou isso, sabe? Mas no Marcos do Amor isso aparece. E conexões entre os personagens também, que eu não posso falar porque isso seria da spoiler. E, enfim, um monte de coisa. Ai, gente, eu quero ler esse livro. Aleph, a Mara perguntou aqui, como foi para você participar da FEFIC? Eu sei que você participou da primeira edição e da segunda edição. Como foi participar e qual foi a diferença que você sentiu entre a primeira e a segunda? Então, a FEFIC, assim, ela não foi minha primeira feira. A minha primeira feira foi a FLISP, Festa Literária de São Paulo, que aconteceu em 2021 e que foi feita pela editora Coerência. Esse foi meu primeiro evento literário. Então, assim, foi tudo novo. Eu sabe assim, como foi tudo novo, não foi fácil. Não foi fácil porque a gente tem uma expectativa e viu que é diferente, ainda estava num período pandêmico, então não teve muito público. O que tinha lá era mais a autor profissional de editora que queria vender o seu e não comprar o seu, enfim. Também eu cheguei, né, a passar mal nos 2 dias, foi muito cansativo, enfim. Essa é a minha primeira experiência. É, a primeira FEFIC é, já assim, já teve, já tinha já tinha um pouco de experiência. E não só nisso, antes disso, eu já tinha participado de evento na igreja também, já tinha levado meus livros, já tinha vendido, sabe? Eu já tinha uma experiência maior, sabe? Então, assim, o diferencial da FEFIC é que na FEFIC era só ficção cristã. Então, assim, e na Flisp não, na Flisp tinha de tudo. Tinha ficção cristã, tinha livro cristão de não ficção, tinha ficção secular, tinha documentário, é, tinha de tudo, sabe, assim, na Flisp. Então, assim, então o diferencial da FEFIC era que era só ficção cristã. Então, quem ia lá ia para comprar ficção cristã. E, assim, a diferença da primeira para a segunda é que a primeira, né, teve um bom número de autores, um bom número de público, e na segunda teve o dobro, ou talvez o triplo disso, isso daí não é comigo, isso aí é por organização, eles que contaram lá. É verdade, gente, a FEFIC foi simplesmente maravilhosa. Mas isso é conversa para outro de momento, pelo menos para mim, né? A Aleph, ela vai continuar falando dos livros dela e tem um livro também que ela escreveu durante a pandemia. Fala um pouquinho sobre esse livro. Aí depois de falar desse livro, a gente vai comentar sobre contos da antologia. Ah, tá. Então, esse da pandemia, ele foi. Primeiro teve Marcos do Espírito, depois Devocional Pentecostal, deixa eu contar. Depois o. Dois. Depois teve o conto, né, do Pra Glória de Deus, do Come Good, publicado. Tem um artigo acadêmico, teológico também que eu escrevi. Eu escrevi ele entre dezembro e janeiro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, que não foi publicado até hoje. E depois veio Memórias de uma Pandemia. Que eu escrevi ele ano passado e publiquei ano passado mesmo. Esse, ele foi
Ele é realmente um conto, né? Ele é um formato de um conto, onde eu retrato as minhas experiências. É, antes da pandemia, como que Deus, assim, ele meio que estava preparando, sabe, várias coisas. Igual, por exemplo, 2019 foi um ano, assim, que eu falo que eu não parei, que eu não parava. Era de domingo a domingo, praticamente, o dia todo fora de casa. Eu fiz 9 viagens durante o ano. Sabe assim, eu não parava, assim, não parava, não tinha descanso. Era quase como se Deus estivesse dizendo pra mim assim: aproveita bastante 2019, porque 2020 não vai ter nada disso, não. Era praticamente isso. Então, assim, então quando a quarentena começou, tipo, eu precisava parar, porque senão eu ia surtar, literalmente, porque, assim, do ritmo que minha vida tava, sabe? E assim, e não só isso, mas também algumas palavras proféticas que Deus me deu. E eu falo assim, que eu nunca quero ter carro na vida, porque o lugar onde Deus mais me dá palavra profética é na janela do ônibus. Gente, palavra profética, Jesus amado. E Então, como assim, que Deus então, na memória de uma. Deus é perfeito até nisso, né? Aí, né, eu tenho mais. Assim, aí ele fala, né, da questão anterior, da pandemia, o como assim que meio que que Deus estava me preparando, que Deus estava avisando algumas coisas, ele fala sobre isso. Ele fala do período da pandemia em si, como que foi a questão da quarentena, como que foi a adaptação, das dificuldades que teve, mas das coisas que eu aprendi também, igual eu falo assim, que eu aprendi a fazer devocional com a pandemia, porque antes eu não sabia fazer devocional. Eu lia a Bíblia de forma aleatória, eu orava de forma aleatória, mas eu não sabia fazer aquele devocional. Você pegar um texto que está relacionado com alguma demanda atual e fazer uma oração em cima daquilo. Eu não sabia o que era um devocional organizado e intencional. Eu fazia tudo de forma aleatória. Então, eu aprendi isso na pandemia. Isso foi muito bom, sabe? Assim, foi incrível, melhorou demais minha vida espiritual em relação a isso, e a minha, né? Enfim, eu falo sobre isso. Eu falo sobre quando eu adoeci e tive sequelas, que eu tive 6 meses de sequelas. Eu tive Caraca. 6 meses de sequelas, eu falo sobre isso também. E eu falo sobre o período pós, que eu falo assim, que a partir de 2021, nos 30 anos, eu falo assim, que começaram a acontecer coisas, na minha vida, tipo, coisas que nunca aconteceram na minha vida inteira. Então, meio que eu senti que esse período da pandemia foi tipo foi quase como se fosse um deserto. Não foi tão assim, como que eu digo, intenso e profundo como há 12 anos atrás, que lá não era deserto, lá foi o Vale da Sombra da Morte, foi a noite escura mesmo, né, para usar a linguagem mística cristã. Não foi tão profundo quanto aquilo, mas foi um período assim de travessia. Foi um período de travessia que, assim, depois disso, assim, começaram a acontecer coisas assim que eu nunca sonhava, que eu nunca imaginava. Então, esse livro ele fala sobre isso, ele fala da minha vivência antes, durante e depois da pandemia. Então, ele é um conto autobiográfico, testemunhal, mas contado como se fosse uma história mesmo. Tanto que quem lê fala que, assim, que o estilo de narração dele é o mesmo estilo de narração dos meus livros de ficção. Uau! Eu estava muito curiosa para ler. Na verdade, estou muito curiosa para ler todos os seus livros. E agora a gente vai entrar no conto da antologia. A gente não pode revelar o título do conto, para vocês ficarem curiosos. Vamos seguir a linha dos posts de revelação dos autores. Vamos descobrir os títulos dos contos somente quando o livro estiver pronto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os contos, sobre o seu conto, mas sem entrar tanto assim na história. Você vai falar
como foi a escrita? Como foi que você teve a inspiração? Se teve algum versículo que te inspirou? E se você tem algum louvor também que te inspirou de alguma forma, ou que lembre o conto? E aí Olha, então, a gente eu falo, assim, parece que eu vou estar divagando, mas eu não vou estar divagando. Eu vou construir o raciocínio certo. Eu falo assim, que o meu processo criativo, tipo, tanto o meu processo criativo quanto o meu processo executivo, eles são caóticos. E eu falo que é o seguinte, que não é porque eu sou uma pessoa irresponsável, que não tá nem aí para prazo, que não tá nem aí para organização, porque não é isso. Porque, assim, porque eu sou analítica, eu sou organizada, eu sou metódica. Esse é o meu natural. Só que, quando é para as coisas de Deus, Deus, ele transtorna isso completamente, sabe? Então, o que que acontece? Nos livros de ficção, antes de escrever tudo, tipo, eu escrevi tudo na cabeça, depois eu só fui sentar para escrever. Na época do devocional, quando foi os textos do devocional pentecostal, eu tava, é, eu tive meses para escrever, eu fui enrolando, 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 enrolando até o último dia. No último dia eu estava em viagem. No último dia eu estava em viagem. Eu tive a ideia dos três textos ao mesmo tempo. Na noite do último dia, comecei a escrever na manhã do primeiro dia. Depois fui passear, depois fui trabalhar. Continuei depois do trabalho. E eu terminei no ônibus. Eu terminei no ônibus de viagem, voltando. Eu terminei no ônibus, no celular, e assim que eu enviei, assim, enviado, a internet caiu e só voltou 3 horas depois. E o prazo era tipo meia-noite. Então, assim, eu falo que é Deus mesmo. O do conto lá do Pra a Glória de Deus, do Come Good, né? Presente de Natal, foi um sonho que eu tive. Eu tive o sonho em maio do ano passado. Eu tive um sonho em maio do ano passado. E foi até uma coisa bem bizarra, foi uma coisa bem estranha. Eu falei assim, como é que eu tive um sonho inteiro de Natal, sendo que a gente nem tá no período de Natal? Um mês depois, abriu, né, abriu o concurso lá do Comuge e o Espírito Santo falou, você vai escrever o que você sonhou no mês passado. Escrevi faltando 10 minutos para encerrar o prazo e enviei. ai, gente, Sério. eu não posso. O do artigo acadêmico, foi a mesmíssima coisa, né? Eu vi que estava tendo processo seletivo e tal, né? Entrei em contato. O editor falou que queria que eu participasse, mas eu não sabia se eu queria participar porque eu não tinha nada para escrever. Aí eu fui orar a Deus, Deus me deu o tema e eu escrevi. Escrevi também, assim, de última hora também. Esse da antologia foi, foi diferente, mas foi igual. Que o que acontece? Eu falei, né? Eu só comecei assim, a ter ideia para livros em 2018. Só que quando foi em 2016 ou 2017, agora eu não tenho certeza. Foi 2016 e 2017 ou na virada, provavelmente na virada, porque eu falo que eu sou a pessoa das datas, sabe? Então, assim, se eu não tenho certeza se é 2016 ou 2017, foi literalmente na virada. Foi por aí. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E eu lembro que quando eu sonhei com aquilo, eu virei e falei assim. É, mas isso aqui é um livro. Isso é um livro. E olha só, na época, eu não escrevia livro, não pensava em escrever, não queria escrever. Tive um sonho e falei, isso é um livro, né? Quando veio a ideia, né, sobre a antologia, veio na mesma hora, veio o Espírito Santo ele falou na mesma hora. Você vai escrever o que você sonhou naquele dia. E aí,
foi a pessoa que, né, procurar o que tinha escrito e não encontrou. Você não lembrava nada do sonho? Não, eu lembrava tudo, mas eu queria ler o que eu tinha escrito até para ter certeza de que data que foi. Porque eu tenho, né, meus sonhos escritos, tudo escrito, tudo bonitinho. E eu fui procurar e eu não encontrei. Porque, tipo, foi num limbo aí nessa época de 2016, 2017, que eu não escrevi. Mas eu lembrava tudo, lembrava como se fosse ontem. Lembrava tudinho. Lembrava Caraca. absolutamente tudo. E assim, e o que eu posso dizer é que é o seguinte, não para, assim, é só a história em si, ela não parece tanto ficção cristã. O que parece, né, assim, o que parece ficção cristã, assim, o que seria ficção cristã, na verdade, explícito, seria a explicação do que aconteceu. Mas o que aconteceu em si não parece, não, assim, não pareceria ficção cristã, muito pelo contrário. E eu digo uma coisa, é diferente de tudo que eu já escrevi, é completamente diferente de tudo que eu já escrevi. E eu falo assim que é uma coisa assim até chocante. É uma coisa assim, até chocante. Tanto que que ele quando leu, essa falou assim: "Uau! Uau! Uau!" Ela tá sabia falar isso. Ele Sopra. me dizer uau também, me deixa ler esse conto, pelo amor de Deus. E assim, e, e em relação ao processo, também, assim, foi do jeito que eu falo assim, que só pode ser de Deus, porque humanamente não tem jeito, não. Humanamente não tem jeito, não, porque olha só. Quando, né, foi falado para mim do projeto e tal, falaram assim que o prazo estava muito apertado, que o prazo era dia 31 de agosto se dava. Aí eu virei e falei assim, dá? Claro que dá, tem um mês ainda. Tem um mês ainda, claro que dá. Só que o detalhe tem um mês ainda. Só que eu tava em trânsito, tipo, em mudança, pra lá e pra cá. Vem pra Guarapari, vem pra BH, volta pra Guarapari, não sei o quê. E aquela coisa toda. E ao mesmo tempo procurando o que eu tinha escrito e tudo. E preparando pra Bienal. E preparando pra Bienal, e preparando pra iniciar numa nova empresa. E tudo. Quando eu assustei, já era dia 31. Era dia 31. E eu tinha escrito. Já era dia 31 de agosto. E eu tinha escrito um total de 3 linhas. 3 linhas. Você sabe como que eu escrevi? Eu escrevi de verdade. E ele tá aí para confirmar se alguém não acreditar. Eu escrevi no dia 31 de agosto, 11h45 da noite. Porque a gente tinha saído para passear no Rio de Janeiro, a gente tinha ficado fora o dia todo e só chegou de madrugada em casa. E Enquanto assim, ela estava tomando banho. Enquanto ela estava tomando banho. Eu escrevi enquanto ela estava tomando banho. Quando ela saiu do banho, eu falei, eu terminei de escrever. Agora eu só vou ler. Eu li. Era 001. E foi quando eu enviei. Eu atrasei 1 minuto, porque eu tava lendo o que eu escrevi. eu não posso dizer nada, gente. Eu simplesmente, às vezes, acontece isso comigo, tá? Esse ano, eu tô até mais rápida na escrita, porque eu já adiantei algumas coisas. Mas eu sou lenta também, geralmente eu escrevo. Não é pressão, tá? Eu oro muito antes de escrever. E eu sempre peço para que Deus me guie nas minhas palavras. Então eu acho que sempre é de Deus, mesmo esses atrasos. Para a gente
tem prazo, a gente fica mais tensa. Mas assim, Não. pulando de prazos e escritas atrasadas e rápidas, porque você escreveu em 15 minutos, mandou 12 em um, enfim. Eu não escrevo tão rápido assim. Quando você está escrevendo, você gosta de escrever em silêncio ou você escuta uma música para alegar o ambiente? Então, quando eu tô escrevendo, e quando eu tô trabalhando, geralmente eu escuto música, mas nesse dia não tinha música, não. Nesse dia não tinha, não, mas geralmente eu escuto. Mas É assim, música. eu falo assim que isso, porque o que que é engraçado assim, como é, que hoje em dia se fala muito, nessa questão tipo de temperamento, de tipo de personalidade, não sei o quê. Mas eu sou da opinião contrária. Eu sou da opinião que a graça de Deus, ela meio que vem para transtornar isso, meio para transtornar o que a gente é. Então, assim, então eu sou, assim, eu sou metódica, sabe? Assim, eu sou metódica, eu sou analista, eu sou organizada, eu sou tudo isso daí. Mas quando é para tratar das coisas de Deus, é diferente. E assim, eu acredito que isso acontece por quê? É meio que Deus falando, né? É meio que Deus falando para mim é o seguinte: não é você que faz, sou eu que estou fazendo através de você. Por quê? Verdade. Porque se fosse para você fazer, não seria assim. Se fosse para você fazer, você no seu natural, seria completamente diferente. Aí seria tudo planejadinho, seria tudo organizado. Mas não, mas como é Deus que tá fazendo, não, aí vai ser tudo bagunçado, vai ser tudo caótico mesmo, vai ser tudo essa bagunça, sabe? Porque o meu natural não é assim. Deus é tremendo. E o Senhor, ele usa, como diz, né, a palavra, ele usa as coisas loucas para confundir as que não são. Então, não que, não que a gente seja desorganizado, gente, não é isso. A gente não deve ser desorganizado, até porque as coisas de Deus, elas parecem desorganizadas, mas elas não são. Elas são organizadas. E a organização não é um defeito, é uma qualidade, uma qualidade muito boa que muita gente precisa adquirir, inclusive eu com algumas coisas. Mas enfim, deixando organização e desorganização, prazo um pouquinho de lado. A Mara enviou uma pergunta. Na verdade, eu já tinha até pensado nessa pergunta, porque eu acho que é bem pertinente para o nosso tema. O nosso tema da antologia é Palavras em Chamas. E eu queria saber para você o que é que significa palavras em chamas. Você acredita que eu não parei pra pensar nisso? É uma coisa assim, que eu também tô curiosa, sabe? Mas eu acho assim que eu entendo que seria como que quem chama fala, né, de iluminar, purificar, aquecer. E eu acho que as palavras elas fazem isso, né? Assim como o Espírito Santo faz tudo isso. Ele nos ilumina, nos purifica, nos aquece. E assim, pelo assim que a gente está percebendo, tudo assim que está sendo escrito, o meu ponto vai nessa linha e parece que todos os outros também vão nessa linha, tipo assim, de abrir a ferida e deixar Deus tratar, iluminar onde está errado, e ao mesmo tempo aquecer nossos corações com esperança. É verdade. Vem isso à minha mente. Não sei se está certo, né? Até porque não, é, assim, a minha participação foi só de escrever o conto, mas assim, todo o conceito de capa, de título, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu só escrevi o meu conto mesmo. Então, Não, mas é mas isso mesmo, a pergunta era o que significa para você. é, E é assim, Deus falou comigo de uma forma diferente quando eu vi o título, né? Eu achei super interessante, Palavras em Chamas.
E eu também não tinha parado para pensar sobre o título, sobre isso. Até porque o Senhor fala de forma diferente com cada um de nós, né? Com relação à escrita e ao tema da antologia, que aliás eu achei sensacional. Foi muito, foi muito, foi muito forte, sabe? Quando eu vi. Até porque, desde que eu voltei da FEFIC, eu estava andando meio esmorecida com a escrita, então a antologia, quando eu vi o título da antologia, eu achei super interessante. Palavras em chamas. E é justamente isso que o Senhor faz, né? O Senhor coloca palavras na nossa mente e no coração e elas estão quentes como o amor dele por nós. É incrível. O Senhor é poderoso demais, até nas. Ele fala com a gente até com uma coisa pequena, né? O título de um livro. E o Senhor falou coisas lindas comigo. E é assim, ele é forma diferente com cada pessoa. E isso que você falou também foi mais ou menos o que eu pensei quando eu vi o título da antologia. Sim, não tem um único significado, tem múltiplos significados. Assim, Exatamente. a teoria, né, as teorias de linguística, da linguagem, da semântica, hoje em dia estão tratando de ensinar isso. E assim, e é interessante porque, pelo menos, né, na minha tradução, é uma prática que é comum, né? Deus usa o mesmo texto da Bíblia para poder falar comigo uma coisa, com outra pessoa outra coisa, e é o mesmo texto. E isso não significa que a Bíblia é relativa, ou que a verdade é relativa, ou que existem múltiplas verdades. Não. Mas que Deus, ele é dinâmico e ele usa a sua palavra para comunicar aquilo que cada pessoa, o que a pessoa precisa naquele momento. E assim, e hoje, né, a teologia, ela está estudando de forma acadêmica isso que já era a nossa prática. E assim, Verdade. eu acho incrível isso, até porque assim, que são estudos até bem recentes, né, no Brasil e que causaram até um certo problema aí alguns anos atrás de não estar entendendo. Porque não é isso, assim, a Bíblia é verdade, é a palavra de Deus, não pode ser, não pode ser contradita, eu acho que é isso, né? Nada pode ir contra as escrituras, mas assim, mas Deus, ele não é estático. Deus, ele é dinâmico, ele está no passado, no presente e no futuro. Então, o mesmo Deus que falou e serviu pro escritor bíblico que escreveu e serviu para a igreja ao longo dos séculos. Serve para a gente hoje. Então, assim, ele fala e ele ministra com a mesma palavra, mas ele pode ministrar coisas diferentes, sem com isso dizer que a palavra é relativa, porque dizer isso seria heresia e sacrilégio. Mas É verdade. sim dinâmico e ele fala com a gente na linguagem que a gente entende, da forma que a gente entende e próprio para o tempo que a gente está. E assim, e isso é incrível. Assim, isso é incrível. Eu falo assim que esse, como que eu posso dizer, né, é a intersecção perfeita, o que foi falado lá na minha revelação, né, que é o transito, né, entre o infanto juvenil e a teologia. Essa é a intersecção perfeita entre a ficção e a teologia. Se a gente puder aplicar a teologia dentro da ficção, é melhor ainda. É. Gente, já eu tô adorando o bate-papo. Já estamos quase chegando no fim. Eu acho que depois eu vou continuar conversando com a Aleph pelo WhatsApp, porque o papo tá muito bom. Eu queria te perguntar, aliás, te perguntar não, pedir para você contar assim, como você acha que o seu conto vai falar com as pessoas? Sem dar spoiler, mas o que você acha que o seu conto vai falar
com as pessoas que lerem? Sem spoiler! Se você der spoiler. Difícil. Não é difícil. Mas, eu acho que eu poderia resumir assim, ó. E olha só, já tem dias que eu tô pensando nisso, viu? E veio a ideia agora. Veio a ideia agora. O mundo, o mundo não é justo, mas Deus é. A gente já pode terminar aqui. E é isso. Brincadeira. Antes da gente encerrar a nossa conversa, porque aqui tá, entrevista com convidados, mas isso foi mais um bate-papo entre amigas. Eu conheci a Aleph na FEFIC. E, gente, ela é muito fofa. Ela foi ficar comigo na rodoviária esperando o ônibus que atrasou quase 3 horas. É isso. E a gente conversou pra caramba também. Eu queria ter tido mais tempo com ela pra gente conversar mais. Mas próximo ano, se Deus quiser, vai ter FEFIC de novo e a gente vai estar lá de novo e a gente vai poder conversar mais. E eu adorei o papo, adorei mesmo. E eu queria pedir para você fazer uma oração antes da gente encerrar a live. Queria agradecer Assim, a todos que assistiram, a todos que estão aqui até agora, que estavam com a gente, e as pessoas que também vão assistir depois. Meu muito obrigado. Eu não sei quanto tempo vai ficar a live, mas se você chegou até aqui e quando você for assistir, vai ficar salvo, você ficar até o final, eu agradeço demais. Foi um bate-papo muito edificante e muito bacana. Eu estava super ansiosa por essa live. Eu adoro conversar sobre Deus e sobre livro, e quando a gente junta as duas coisas, fica melhor ainda. Então, muito, muito obrigada. Continuem seguindo a Unidas e vejam os posts sobre a revelação dos autores, que está cada dia mais sensacional. E vocês vão amar essa antologia, porque ela está recheada de coisas boas e muita coisa de Deus. Então, aqui Alex, vou fazer uma ele, oração para a gente encerrar. eu perguntei, mas eu acho que você não ouviu. Eu perguntei se você vai no retiro. Eu não sei ainda. Estou decidindo. Vai depender muito do vida de autor independente e de empregado autônomo. É difícil. Mas o Senhor cuida de tudo. Senhor, muito obrigada por esse tempo que passamos aqui. Obrigada por esse momento. Obrigada por nos esperar cada dia mais. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha tocar, o Senhor venha falar com cada um de forma especial, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja e que seja importante para a vida de cada um nesse momento. Que não tenha sido apenas um bate-papo, apenas uma live, mas que tenha sido um transbordar da tua presença, Senhor, do teu cuidado e da tua ajuda para cada um de nós. Por favor, nos ensina a ser cada dia mais dependentes e a entender e a compreender, tanto teoricamente quanto na nossa experiência, que sem ti nós não somos nada, e que tudo que nós somos e que tudo que nós fazemos é unicamente pela tua graça. E ajuda aqueles também, Senhor, a entenderem, a perceberem essa graça do Senhor que fala com cada um em todos os momentos, mesmo quando às vezes não estão pensando em Ti, ou às vezes nem creem em Ti, mas faça com que cada um entenda que é o Senhor, é a Tua graça que está se comunicando e falando com cada um o tempo todo, tanto com aqueles nós que já te conhecem, quanto com aqueles que ainda não te conhecem, mas que o Senhor é o maior interessado em que cada pessoa te conheça como único Deus, único Senhor, único Salvador. É assim que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por esse momento.
Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. A próxima live que vai ter, eu acho que é com a Gabi Costa, se eu não me engano. Foi a terceira pessoa a ser revelada. E a Mara vai estar aqui. Então a gente espera vocês. Eu não sei o dia exato, acho que é dia 3 de outubro. Então a gente espera vocês aqui na próxima live. Beijos, tchau. Tchau.